que acontece na pensão alimentícia que eu nunca entendi. Por que alguns genitores, depois que se separam, parece que adquirem uma amnésia instantânea e esquece quanto que uma criança gasta? Porque ele acha que pra ele viver com 70% é pouco, mas que o filho pode viver com 30%. Pra você que não me conhece, meu nome é Joyce Lopes, sou mãe de 2 meninos, empreendedora, e aqui eu falo sobre a vida da mulher depois da maternidade. A maioria dos genitores falam que 30% do salário mínimo já é suficiente para criar um filho, que já ajuda e muito a mãe, quando na verdade não é ajuda para a mãe, é responsabilidade e dever para criar o próprio filho. Mas olha como que é a matemática da vida. Quem fica com a criança paga alimentação, paga roupa, paga transporte, paga remédio, paga material escolar, paga saúde, paga energia, paga tempo, escola e tudo mais que aquela criança precisar. Alguns genitores já estão assim treinados para dar essa resposta, tá? Não por culpa deles, mas eu vejo muito que é culpa também do judiciário, porque quando você fala para um genitor assim, vou colocar na justiça, né? Vou correr atrás do direito da criança, a primeira coisa que ele responde para você é, pode colocar, eu sei que não vai passar de 30% do salário mínimo mesmo, é isso que o judiciário dá, tá na lei, é 30% do salário mínimo e pronto. E aí a mãe passa vergonha 2 vezes. Primeiro porque tendo que ir para a justiça para obrigar um adulto disfuncional a cumprir a obrigação dele, que é de criar. E 2, é ouvir do pai que sabe que a criança gasta muito mais, que ele só pode ou que ele só quer pagar 30% do salário mínimo. O mais bizarro de tudo isso é que ele já fala isso pra mãe, sem nem ter uma audiência, sem nem ter uma audiência de conciliação. Às vezes não saiu nem a sentença, mas ele tá tão certo de que é 30% do salário mínimo, por culpa de quem? Do judiciário, que já acostumou, tá? A falar pro genitor que o certo a se pagar de pensão é 30% do salário mínimo. E chega na audiência, às vezes é muito mais constrangedor, porque o juiz ali tá, né, conduzindo a audiência, em vez de perguntar pra mãe, que tá com a criança todos os dias, praticamente 24 horas, quanto que ela acha justo, né, o genitor pagar de pensão, não, pergunta pra ele. Quanto que o senhor acha, pai, justo pagar pra essa mãe, né, de pensão, pra poder ajudar nos custos do seu filho? Aí o bonito vai e responde, eu acho justo 30% do salário mínimo. Joyce, mas qual que é a sua opinião? A minha opinião sincera de mãe, porque eu não sou advogada, não sou judiciária, não trabalho com isso. Aqui os conteúdos são baseados na minha opinião. Então a minha opinião de mãe é que o certo deveria ser 50% pra cada um. Apresentou os gastos da criança? Essa criança gasta R$1.000 por mês? É 500 pra cada. Independente se os pais trabalham de CLT, se são autônomos, se são desempregados, não interessa. É 50% para cada um e vai todo mundo se virar para poder cobrir as despesas dessa criança. Ah, surgiu um passeio escolar, divide, tá? Porque isso aí é algo extra, é algo esporádico. Agora, moradia, água, luz, internet, transporte, comida, gente, isso aí tem como calcular e deixar já o valor definido. Então, se a criança gasta R$1.000, é 500 para cada um, tá? 50% para cada, independente se o pai tá trabalhando, se a mãe tá trabalhando ou não. Esse é o custo. Por quê? Quando já estipula um valor fixo ou uma porcentagem fixa, como é atualmente, né, acontece o que acontece. O restante, quem fica com a criança é que tem que completar. Porque o outro fala assim, já fiz minha parte, já dei meus 30%, agora o resto